O medo é uma resposta natural do seu corpo para se defender, seja de uma ameaça física ou uma ameaça mental. E um dos maiores medos para os seres humanos é o próprio envelhecimento. Perder a juventude te faz notar que cada dia está mais próximo do fim. E para quebrar ou tentar quebrar essa lei da vida, um remédio foi criado, um elixir. E com capacidades rejuvenescedoras, ele promete te trazer de volta aos dias que você consideraria os dias de glória. Mas tem um problema. Sem ele ser testado, esse elixir portava um patógeno capaz de tornar quem o bebe em morto-vivo. Agora, vale a pena querer continuar a ser tão jovem assim, sabendo que você tem a chance de não estar nem mais vivo? Bom, como sobreviver aos zumbis em O Elixir. Para quem é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify, Apple Podcast, independente de por onde estiver me ouvindo, se gostar do episódio e não for inscrito ou me seguir, me siga, se inscreva para que você receba os novos episódios. Se você também gostar muito, não esqueça de avaliar para que o podcast chegue em mais pessoas como você. E sem muita enrolação, vamos pro episódio. Bom, o filme O Elixir, ele tá disponível na Netflix, ele é um filme de 2025, ou seja, ano passado, e basicamente ali, dando uma ênfase um pouquinho maior no contexto do filme, é que um medicamento foi criado, né, um medicamento fitoterápico, que é basicamente um remédio produzido a partir de plantas medicinais ou derivados como raízes, folhas, até sementes, e são usados para, por exemplo, fins terapêuticos ou também na intenção de prevenir ou aliviar condições de saúde. Existem muitos lugares que fazem remédios assim. É algo que a humanidade já faz há muito tempo, né? Utiliza a natureza como remédio, mas de toda forma o medicamento ele não foi enviado para vigilância sanitária no filme, então ele não passou por nenhum teste para ver se ele realmente poderia ser distribuído. Ele não chegou a ser distribuído. O que acontece é que as principais amostras elas foram enviadas por dono da empresa, foi enviada ali para mais acho que 2 pessoas, e o resultado foi que, bom, ele rejuvenescia, o elixir ele funcionava, ele acabou rejuvenescendo e muito quem tomou ele. Então os cabelos brancos voltaram ao tom natural da pessoa, a pele que tinha rugas, que já estava mais flácida, acabou voltando ao que era tipo 10, 15, 20 anos antes. Só que nesse tempo ali que você acabou sofrendo com o rejuvenescimento, acabou vindo outra coisa junto. Então, nesse processo, o corpo ele já começa a demonstrar sinais de uma espécie de, eu não vou chamar de decomposição, mas é uma mutação. Então o corpo ele começa a ter algumas marcas, feridas que vêm e vão, como se fosse algo meio fantasioso mesmo, sabe? Não é algo que aparece e fica, é algo que vai variando, então foge um pouco da caixa nessa questão de um dos sintomas. E aí, além desses sintomas iniciais, a pessoa que tomou o elixir, ela está infectada. Então, tecnicamente falando, não tem mais o que ser feito. A partir daí, se ela tiver contato com outras pessoas, corre o risco de contaminação. Então, para você identificar se a pessoa de fato se transformou em um zumbi, você consegue notar alguns detalhes que o filme ele deixa bem claro, né? Essas marcas, essas manchas, elas realmente elas aparecem, elas são bem possíveis de serem vistas, né? A pele fica com bolhas, com buracos, ela fica numa transição ali. É algo meio que até meio que beiro nojento. Além disso, tem uma gosma preta que sai da boca das pessoas que foram infectadas. Contando com isso, eu notei que no filme apareceram 2 tipos agora referente às veias das pessoas. Algumas ficaram com as veias, todas ficaram com as veias aparentes, não só pela pele, mas elas ficaram saltadas. Mas
As veias das pessoas também ficaram algumas em tons mais pretos e outras acabaram ficando em tons mais vermelhos. De qualquer modo, não é natural você ver uma pessoa com as veias tão saltadas como o filme apresentou e também nesse tom, né, avermelhadas e pretas. Contando com isso, é óbvio, né? Sempre de um apocalipse zumbi, as pessoas infectadas elas contam com a agressividade excessiva e nesse em específico os olhos eles ficam amarelados, acaba dando um tom bem de cadáver assim, sabe, pro infectado. Só que assim, não é só o contato que te infecta. Nesse filme é um dos poucos que eu vi que, apesar dele ser um filme assim meio complicado, ele é complicado assim no caso de tipo toda hora os personagens fazem uma burrada ali para meio que eles conseguirem continuar a ter dificuldades. Quando tudo já dava certo, eles vão lá e faz alguma coisa errada. Mas a forma de contágio, né, de você ser contaminado, ela é um dos únicos filmes que realmente explora o fato de o sangue ser o principal motivo de contaminação. Porque a maioria dos universos de apocalipse zumbi e tudo mais, eles sempre setam que o sangue é a forma de contágio, então eles acabam interagindo dessa maneira na história, transformando que se o zumbi tem restos mortais debaixo das unhas e te arranhar, você pode ser contaminado, assim como se você for mordido por ter gotículas de sangue na boca do infectado, você acaba sendo infectado. Só que tem uma outra coisa que acontece muito e nenhuma obra explora, que é se cair sangue no teu olho, na tua boca, tecnicamente você também é infectado, certo? E esse filme explorou isso. Então, a principal forma de contágio é realmente o contato por sangue. E isso vai da mordida ou contato direto, caindo sangue no teu olho ou sangue na tua boca. Inclusive, eu acho que em o Extermínio, ele tem uma cena assim, no 1, que o sangue cai no olho de uma pessoa e ela acaba sendo infectada. Bom, mas o tempo de mutação, né, de transformação da pessoa para o zumbi, eu notei que ele acaba variando. O primeiro infectado, né, com o Elixir, ele demorou. Não tem uma média de tempo, não tem um tempo específico, mas eu vou colocar um tempo para ficar mais prático de entender. Então, assim, o infectado zero, o que tomou o Elixir lá, o remedinho para ficar mais jovem, ele demorou, sei lá, meia hora para virar um zumbi. O próximo infectado, tiveram dois, mas o próximo foi uma pessoa que foi mordida e ela, assim, ela virou um zumbi em pouquíssimo tempo. Na verdade, eu acredito até que ela demorou tanto tempo porque o personagem ele acabou morrendo. A pessoa morre e aí o patógeno traz ela de volta, né, como um zumbi. Mas teve a outra pessoa que ela foi contaminada por ter ingerido o sangue do infectado. Dessa forma de contágio levou mais tempo do que o que foi mordido. Então são três, né, tempos para três formas diferentes de contágio. Então, tomando o elixir você leva uma meia hora. Por sangue, sem ser a mordida, você leva ali seus 10, 15 minutos. E se você for mordido, aí pode variar de pessoa para pessoa. Teve gente que foi infectada em pouquíssimo tempo, teve gente que levou alguns minutos, mas nada que ultrapasse ali um tempo considerável. Os zumbis do filme, ainda falando das especificações dos zumbis, eles possuem uma condição física normal, né? Eles correm, às vezes eles não têm muito equilíbrio e eles parecem não ser tão inteligentes, mas eles têm as condições físicas de um humano normal. Na verdade, eu acho que até o patógeno chega a extrair melhor ainda o corpo humano, né? As capacidades daquele corpo humano do que enquanto a pessoa viva.
E uma curiosidade é que eles se alimentam na hora que atacam, então realmente você vai notar que durante o ataque, se eles não têm nenhum outro estímulo, ou seja, ninguém mais para caçar, eles acabam parando e ficam se alimentando do corpo que eles atacaram. O que em alguns filmes ou algumas obras acaba não acontecendo. E isso tecnicamente acaba diminuindo radicalmente o número de infectados, porque se eles se alimentam muito de um infectado, ele pode acabar ficando inútil, né? Ele pode acabar não tendo a possibilidade de se mover. Tem um infectado no filme lá que perde da cintura para baixo e se move como um jato só com os braços, mas não é nesse caso. E para distrair eles é muito fácil, porque ah, eu não sei dizer se eles são mais propensos a reagirem a sons ou a estímulos visuais. Por quê? Ah, Eles demonstraram ali em várias cenas serem fáceis de serem distraídos por fogos de artifício, por exemplo. Então eles podem tanto reagir a sons, né, eles serem mais propensos a reagir a sons, como também a estímulos visuais. De qualquer modo, eles não aparentam ter uma inteligência para discernir o que é aquilo, porque eles já podem estar caçando alguém e aí eles acabarem sendo totalmente distraídos por esse outro fator ali que tecnicamente não envolva uma presa. O filme em si, ele não aborda. Na verdade, tudo acontece em um período de menos de 24 horas. Então, não dá para saber se o patógeno ele tem um limite de vida útil, ou seja, o corpo está morto, né? Tanto que a única forma de parar o infectado é dando tiro na cabeça ou qualquer golpe na cabeça que danifique o cérebro. Então não tem como eu dizer se esse apocalipse ele tem um final ou não. O que eu consigo dizer com toda certeza é que para você sobreviver, você tem que pensar para onde você vai. Por quê? Em relação à moradia, abrigo de forma geral, o ideal é sempre um lugar que te forneça a proteção necessária. Apesar do Brasil ter casas com muros e portões altos e fortes, né, comparando com outros países, esses infectados, apesar de não serem muito inteligentes, eles conseguem subir muros e paredes como uma pessoa normal ali, né, com condições físicas normais, conseguiria subir. Então, não é nada muito fantástico, eles não fazem nenhum parkour da vida, mas eles conseguem subir e interagir dessa maneira com obstáculos. Então, para você ter uma chance melhor, é você ir para um lugar que seja isento de pessoas. E isso pode variar entre 1 milhão de lugares. Você pode ir para o meio do mar, você pode ir pegar uma lancha, ir para uma ilha, você pode ir para o meio do mato, você pode ir para 1 milhão de lugares. Só que esse lugar que você vai, ele tem que ter as condições mínimas de sobrevivência, que é basicamente você ter acesso a recursos como água e comida. Lógico, você ainda pode se locomover, né, até esses lugares para conseguir recursos, mas é mais fácil se esses lugares já preenchem as suas necessidades. E por que que eles são importantes? Terem essas condições, né, de habitação. Porque a comida, ela é ideal. Se você não se alimenta bem, o seu corpo não consumindo o mínimo para sobreviver, porque o seu corpo ele tem um mínimo de calorias que ele consome diariamente para que ele se mantenha vivo. Se você consome abaixo disso, as consequências são severas. Então você vai ficar doente, você vai ficar fraco e consequentemente você morre. Isso só para você, sem interferência de um infectado. A água é a mesma coisa. O ideal para você tomar de água para o seu corpo é basicamente uma conta onde você faz 35 ml vezes o seu peso corporal. Então, se você não tem acesso à água, gente, com comida você sobrevive, sei lá, 1, 2 semanas, depende do seu corpo. Você consegue sobreviver um tempo sem comida. Sem água você não passa de alguns dias. Então, por isso que onde você vai tem que ter no mínimo a possibilidade de você conseguir água. A água você pode conseguir de diversos recursos. Existem diversas fontes de água doce que você pode usar para ingerir.
O problema em si de conseguir água de meios que não são normais, como nós estamos acostumados, é que como esse patógeno ele contamina através da ingestão de sangue, você pode ser infectado. Então, teve um episódio que eu até falei sobre isso, eu acho que foi mais de um já, mas eu lembro que foi no do deserto. Uma das formas de sobrevivência no deserto é que se você encontra um lugar com água, você tem que usar ele para beber, certo? Para você se hidratar. Só que o problema é o seguinte: no deserto tem poças de água paradas, que aí já é basicamente um covil de doenças, mas vamos supor que você encontra, sei lá, um riacho, alguma coisa assim, né? Tô dando exemplo ainda do deserto, mas é porque vocês vão entender. Em lugares que tem poucas fontes de água, é normal que animais vão para esses lugares. Só que os animais, como eles vão para a água para beber e é algo que todos eles precisam, seja ele herbívoro ou carnívoro, acaba se tornando um lugar para ser predado. Então o que acontece? Quando o animal morre, né, próximo à água, e fica lá tendo contato com a água, ele infecta aquele local por conta da sua decomposição. Então isso não seria diferente se caso você encontre um lugar para morar que tenha um riacho ou alguma coisa, você sempre tem que verificar se ele se mantém limpo, se não tem infectado, se não tem animal morto. Mas pensando mesmo no infectado, eu até diria para que você peneirasse, né? A água, filtrasse, na verdade, a água, não peneirar, e fervê-la. Só que geralmente ferver a água ela já mata qualquer bactéria, qualquer vírus. Só que eu não sei, vai que esse patógeno ele sobrevive, né? Não vai que, né, ele tem essa resistência. Então assim, pegue água de riachos, de fontes de água doce para que você possa se hidratar se não tiver outro método, considerando que mesmo que você não encontre nenhum morto, nem nada, nem um animal próximo à água, ainda assim filtre ela, ferva ela. Agora, se você encontrar um morto, é melhor evitar. Eu acredito que esse patógeno ele também infecte animais, então animais mortos também podem ser um sinal de contágio, né, de infecção. E ainda falando de uma métrica para você ter nessa sobrevivência, é que é necessário que você faça exercícios físicos. Exercícios físicos, eles, nesse caso em específico, eles são bons para a saúde, né? Para o corpo, principalmente porque esses zumbis correm, então você precisa ter condições físicas para fugir deles. Mas o benefício que eu quero trazer aqui é para a saúde mental, porque em um apocalipse que você fica, às vezes você não fica sozinho, mas você fica sem contato com muitas pessoas, ou o peso da sobrevivência pode acabar prejudicando você mesmo. Então, se exercitar faz bem para sua sanidade. Em meio a um ambiente extremamente estressante, é bom que vocês se exercitem. Só que não acaba por aí. Por quê? Porque todo filme de apocalipse zumbi, eles estão colocando uma fraqueza nos zumbis, porque eles criam um patógeno absurdo para sobrevivência e o personagem principal tem que sobreviver de algum jeito, né? E nesse filme não é diferente. Então, em O Elixir, eles têm uma fraqueza que eu acredito que seja por conta, que seja derivado de onde o patógeno surgiu. Então vamos lá. Foi mostrado no filme, acho que umas 3 vezes, que os infectados eles reagem negativamente à chuva. Quando tem relâmpagos, né, trovões, eles já começam a reagir. Quando chove, de fato, eles reagem negativamente para eles, né? Para você acaba sendo positiva essa reação que eles têm. E o porquê? Vamos lá. Então, julgando que por ele ser um produto derivado da natureza,
pode ser que eles pararem na chuva, pode ser uma condição derivada da sua produção. Então, como eles são feitos, esses remédios feitos, eles são feitos a partir de plantas e raízes, esse elixir, ele tem as mesmas características e, consequentemente, a mesma reação quando expostos à mesma situação que uma planta pudesse estar. Então, uma planta durante a chuva, elas acabam entrando em modo de defesa. E o motivo é simples. A chuva, as gotas d'água, elas não só podem, como elas são as maiores fontes de propagação de doenças entre as plantas. Então, quando chove e a planta não tem como sair do lugar, ela ativa esse modo de defesa para que ela possa se proteger de qualquer tipo de doença que outra planta ou o solo mesmo tenha, para que possa infectá-la. Então, essa reação em cadeia para sua defesa, ela é gerada através da ativação de uma proteína, né, chamada MYC2. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é MYC2. E quando a planta faz essa ativação, que se espalha por ela toda, são sinais químicos complexos que são acionados. Então, julgando que o remédio, como ele é derivado de plantas, de flora em geral, essa característica deles travarem na chuva, deles não terem mais ação na chuva, inclusive eles param o ataque na chuva, pode ser uma reação de proteção para que não necessariamente os corpos, porque o patógeno ele pode muito bem nem entender ali o que está acontecendo, mas com essas características de planta eles acabam parando para se proteger, o que te dá uma vantagem, porque assim, esse estudo ele foi realizado em um grupo de universidades. E dos estudos, eles, para descobrir, né, dessa proteína, eles borrifavam água na planta. Agora eu levanto o questionamento aqui. Para sobreviver, então, a esse apocalipse zumbi do filme O Elixir, se você tiver uma mangueira ligada a uma torneira, óbvio, você consegue sobreviver? É só jogar água nos zumbis que eles vão parar de te atacar? Seria essa a maior fraqueza dos zumbis? Pode ser. Vai dizer que não? É uma possibilidade. Não tem outra explicação para eles pararem na chuva. A única explicação plausível que eu achei foi isso, porque bate com a produção do remédio. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas de qualquer jeito é uma vantagem que você tem. Começou a chover, eles param de atacar e você consegue se locomover. Lógico, em silêncio, tudo, para não chamar. Eu acho que mesmo chamando a atenção deles, eles não vão estar nem aí enquanto estiver chovendo, tá? Bom, de qualquer jeito, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Só um detalhe antes de terminar. Eu falei no episódio passado que no próximo eu ia falar melhor, mas teve uma maratona da Amazon, né, a maratona KDP, onde o pessoal tinha que escrever um livro ali em pouco menos de um mês. Era um mês, né? Mas por passar por todo o processo de criação e tudo mais, acaba que você tem menos tempo. Bom, eu escrevi um livro, eu acabei tendo que dividir ele em duas partes, porque eu não acho que seria bacana escrever logo tudo a ponto de eu não ter tempo de revisar tudo e deixar da maneira que deveria ser. Então eu dividi em parte 1 e parte 2. A parte 1 ela já está disponível na Amazon, ela está em formato digital, né? É sobre um universo onde acaba tendo um apocalipse zumbi. Eu acabei abrangendo o Brasil como cenário principal. Eu espero que, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição do episódio. O link também tá lá na bio do Instagram, né, que tem todos os meus links. Mas, de qualquer maneira, se vocês tiverem interesse, vão lá, leiam, depois me mandem o feedback de vocês. A parte 2, ela tá sendo escrita, só que com um pouco mais de calma agora que eu não tenho necessariamente um tempo, né, para terminar, né, um tempo limitado. Mas, bom, é isso. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado do episódio.
Até o próximo, se cuidem e um beijão para vocês.